Bom, pessoal, continuando aqui a aula, a gente vai ter a parte de método de Monte Carlo via função de importância, tá? Então, no caso geral, a gente tem integração de uma função g de x em relação a x no ponto A até o ponto B, né? Então, às vezes, a gente não consegue pegar essa f de x e obter através dela uma função conhecida, né? Então, dessa forma, não vai ser possível simular os valores para essa função f de x, né? Então o que é que a gente faz? A gente pega a integral de a até b, né, de h de x vezes f de x dx, tá? Que é a esperança de h de x, né, com relação à função f de x dx, né, pela própria definição de esperança. E a gente consegue escrever essa integral i, que é a integral de a até b, de h de x vezes f de x dx, como sendo a integral, né, de a até b. Aí decompõe, né, é, por esse produto aí, ó, h de x vezes f de x sobre q de x vezes q de x. Em relação a x. Mas quem é o q de x? Essa é a ideia. Como a gente está multiplicando e dividindo pelo q de x, é como se ele fosse relevante, diferente. Então, isso é equivalente a você agora ter uma nova esperança, que seria o quê? Esperança, né, em q de x, né, em relação à função q, na própria definição de esperança, tá, em relação a todo esse produto aí, ó, h vezes f sobre q, que a gente vai chamar de w, ok? Então vai ser equivalente a gente ter essa transformação, né? Então a gente vai poder chamar a integral, né, de a até b de wx vezes q de x dx, que é igual a esperança em f, né, de h de x, que é igual a esperança em q, né, de w de x, que é todo esse termo aí, esse produto de funções, né, h vezes f sobre q. Então, dada a amostra aleatória x1 até xn da distribuição q, que agora é a referência para a gente calcular a esperança em relação a essa função q, o estimador de Monte Carlo seria o i-chapéu, né, que é integral, 1 sobre n vezes somatório de h de xi vezes f de xi sobre q de xi, né? Quando esse n tende a infinito, o i-chapéu, né, tende a integral de a até b de h de x vezes f de x dx. Então, quanto maior o tamanho da amostra, mais próximo a gente vai ter o valor da integral real, né? E menor vai ser a margem de erro, consequentemente, né? Quando essa f de x é conhecida, o estimador usa todos os valores gerados com os mesmos pesos 1 sobre n, ou seja, uma média aritmética. Na prática, os resultados são melhores quando q de x for uma boa aproximação para f de x, né? Se alguns poucos pesos forem muito maiores do que os demais, eles irão dominar a estimativa. Então, obviamente, é a mesma ideia de média ponderada. Se você pondera algumas observações com pesos muito maiores, naturalmente aqueles valores, aquelas observações vão ter uma relevância maior no resultado final da estimativa, né? É a mesma ideia. Para tentar evitar isso, né, o Q de x em geral deve ter caudas mais pesadas do que f de x, ou seja, nessas regiões de cauda, o Q de x deve ser maior ou igual a f de x, né? Ou seja, o ponto da densidade deve ser um pouquinho mais alto. Então, caudas mais pesadas ele expressam maior dispersão. Então, é como se você estivesse colocando a expressão da ignorância sobre a função f dentro da função q com caudas mais pesadas, né? Por exemplo, a distribuição t tem caudas mais pesadas, né? Um exemplo bem básico disso de caudas pesadas. Então, um exemplo aqui, ó, é a integral de 0,1 a 0,5 de 20x 1 menos x elevado a 3 dx, tá? Que é equivalente à probabilidade de 0,1 a 0,5 de uma beta com parâmetros 2 e 4. A gente vai poder reescrever essa integral da seguinte forma. A função indicadora, né, de 0,1 a 0,5 vezes essa função vezes q de x sobre q de x, né? Então, qual seria a ideia? Né? Gerar uma amostra aleatória de n valores de uniforme 0,1. Se x estiver entre 0,1 e 0,5, faça o que seria o w? 20 vezes x1 vezes 1 menos xi elevado a 3, né? E, caso contrário, o wxi teria o peso igual a zero. Então, depois a gente só pega, substitui os valores aqui dentro
e calcula a média dessa função, né, w de xi, né? Então no R, como seria? Tá aí, ó. Gera 1000 valores, por exemplo. Aí desses 1000 valores de x, vou pegar só os que estão entre 0,1 e 0,5. Substituo aqui em w. Já, como eu já pego esses valores de y, né? Então aqui eu só estou pegando como se fosse equivalente à função indicadora, né? Substituo aqui e aqui eu tenho uma soma, né, de a média, ok? Então, por exemplo, suponha que f de x seja parcialmente conhecida, a gente pode decompor essa f de x sobre k de x sobre integral de k de x, que é aproximadamente a própria k de x. Então a esperança dessa função h de x vai poder ser reescrita como esperança, né, em f de h de x, que vai ser integral de h de x vezes f de x dx, e a gente vai decompor da seguinte forma, aqui, ó. Integral de h de x vezes k de x sobre dx sobre integral de kx dx. É equivalente, tá? Então, ó, só decompondo a gente vai ter, ó, quem é essa função h de x e k de x. Aí eu vou só decompor, ó. Multiplico aqui por em cima e embaixo por q de x, né, que é a própria da função de importância. Tá? Da mesma forma embaixo. Aí eu vou ter aqui, ó, esperança, né, de h de x, w de x, q de x dx. E embaixo, né, a integral de w de x vezes q de x dx. Né? Então tem aqui a razão de duas integrais. Que isso aqui é igual a esperança, né, em f de h de x seria o quê? Na parte de cima, a esperança em q, né, qx dx de h de x vezes w de x. E embaixo, a esperança do próprio w de x, né? Que também poderia utilizar essa mesma estratégia, essas duas esperanças em relação a q, né? Então, no exemplo, ó, qual seria o algoritmo para essa ideia? Gerar valores de x1 até xn dessa função q de x, calcular os pesos, né? E os pesos, por isso que o nome vem W, né? De weight em inglês, wx. Wxi vai ser igual a k de xi sobre q de xi. Então essa aproximação seria o que? Somatório de i de 1 até n de h de x vezes w de x e sobre w de x, somatório de w de xi, que é essa parte aqui. Essas duas esperanças serão duas médias. Então, como eu vou ter duas médias em cima da mesma quantidade de valores, os n's, né, da média vão dividir. Então fica só a razão desses dois somatórios, é equivalente. Então, naquele mesmo exemplo da distribuição beta 24, seria equivalente a pegar a parte de cima, né? Isso, aqui é como é esperança, né? Tem aqui a função de 0 a 1, né? Dos valores da função indicadora de x de 0,1 a 0,5, da própria função de x, sobre integral de 0 a 1 de x1 menos x elevado a 3 dx, né? Então, qx aqui seria 1, exatamente. Então, a ideia aqui, nesse caso, seria gerar os n valores, né, de uniforme 0, 1. Para ir de 1 até n, eu faço os w's, que serão a própria, né, x, 1 menos x elevado a 3. Então, o w de xi, ele vai ser especificamente dado dessa estratégia aqui. Então, vou somar só os w's dentro dessa função indicadora de 0,1 a 0,5, né? E em cima somo todos os w's. É como se eu tivesse aqui uma probabilidade, né? Eu estivesse condicionando essa soma de wxi, né? Dos pesos. Então, no R aqui, ó, gera os valores do uniforme, função indicadora, w de x, w de y. Aí soma aqui, ó, somatório de w de y sobre w de x, né? E a constante normalizadora vai ser 1 sobre a média de wx, né? Outro caso, para uma variável aleatória com a distribuição Laplace, né, dupla exponencial, que é tem essa função aqui, com média 0 e variância 1, a gente pode utilizar a distribuição normal para auxiliar, né? Então aqui um exemplo, a probabilidade de x menor ou igual que um q qualquer. Então vou ter aqui a integral de menos infinito a q de f de x dx, tá? Então vou utilizar a função da normal, né, f de x dx. E aqui eu vou utilizar a função indicadora de x pertencente a menos infinito a q.
Como eu tenho aqui a integral de menos infinito a infinito de f de x de x, dado que x é uma normal, eu tenho aqui só uma função indicadora, como se fosse a esperança, né, dessa função indicadora, né, pela definição de esperança. Então, como seria aqui, ó, gerar valores de uma normal 0, 1, né? Aí, para ir de 1 até n, calculo os w de xi, que é o que? F de xi sobre φ de xi, né? Então, faço pela aproximação. Vai ser a média, ó, né, da função indicadora vezes w de xi. Aí do R, eu tenho aqui a distribuição Laplace, né? A própria densidade. Tá aqui a probabilidade da Laplace, né? Vai ser a função, né, com o valor de n igual a 1000, que é o padrão default, senão vocês colocam. E Q, é equivalente ao quantiozinho, né? Então, vou gerar aqui os n valores do normal 0, 1. Pego aqui y, a função dentro dessa normal 0, 1, só os que estão menores do que Q. Aplico no peso dessa distribuição Laplace sobre a distribuição normal, né, de 0 a 1 de y. Depois faço a média, né? Então, aqui eu vou ter a probabilidade de Laplace, né, como sendo a função de distribuição acumulada da distribuição Laplace. Uma forma bem simples, né, de aplicar o método de Monte Carlo via função de importância, né? Então, no R tem aí, ó, a distribuição normal, tá, em vermelho. A T com 2 graus de liberdade é Laplace, né? Vejam que a Laplace ela tem um centro aqui bem mais concentrado, em torno da média, né? Tá vendo? E ela tem caudas mais pesadas em relação à normal. Tá aqui a normal, ó. A cauda dessa distribuição Laplace ela é mais pesada, ela é um pouquinho mais alta do que a normal, e a mais pesada das três, no caso, em termos de cauda, vai ser a T, com 2 graus de liberdade. Bom, então é isso, gente. A próxima parte vai ser Bootstrap, ok? Então, esse vídeo já tem as partes práticas aí no R, é só vocês pegarem esses scripts, escreverem, que já vai servir de exemplo para vocês, ok?